Vou pregar. Eu vou pregar. Esse povo quase mata nós do coração, dá um susto na gente. Aí, obrigada, Pri. Glória a Deus. Você está feliz, querido, de estar aqui? Tá gostoso, não tá? Não é por nada não, mas essa casa é boa demais. Ah, quem tá ali? Que bom ver vocês aqui. O Thalisson tá aí também, que eu tô sabendo. Glória a Deus. Tem uma galera aí que estava doente, hospital, coisa lá, estão tudo aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Nós sabemos que o Senhor está curando, nós estamos orando. E nós cremos no Senhor e sabemos que Ele é um Deus de cura. Então, glória a Deus. Vamos lá, a gente está numa série, Metanoia, né? Nós já vimos no culto passado um pouquinho sobre isso e hoje nós vamos falar novamente sobre esse assunto, porque metanoia, apesar de ser uma palavra pequena, né? Metanoia é uma palavra curtinha, ela é muito abrangente, né? Metanoia, a gente tem muito para falar de metanoia, não é um assunto que se esgote. Essa série, eu não sei quantas pregações a série vai ter, porém eu sei que dava para ter aí umas 50, porque se tem uma coisa que a gente precisa e uma coisa que a gente tem o que falar é metanoia, né? Como nós temos coisas para falar disso. E nós estamos entrando também aí nessa semana, já na série Metanoia nas células. Então, você não perde a célula, porque na célula nós vamos dar continuidade a esse assunto. Né? A gente vai emendando uma coisa na outra para a gente conseguir construir. Né? Às vezes a gente vê um assunto rapidinho, a gente não consegue construir algo, né, sólido. Né? Então, quando a gente consegue, em vários momentos, falar sobre esse assunto, a gente consegue, tem mais propriedade, tem mais tempo para construir. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre metanoia. Bora lá? Preparados? Vamos lá. Então, metanoia é uma palavra que tem um significado muito amplo, né? Ela é muito abrangente. A gente tem muita coisa para falar disso. Mas na palavra de Deus, na Bíblia, nós podemos traduzir e pensar nela quando nós falamos sobre arrepender, arrependimento, arrepender-se. Quando nós lemos lá na palavra de Deus sobre arrependimento, nós estamos falando sobre uma metanoia. Mas que negócio é esse de metanoia, pastor? Eu não vim domingo passado. Eu não estou acompanhando essa igreja no Instagram. Eu estou por fora. Que negócio é esse? Porque agora o Instagram está uma belezinha. Quem que não segue lá no Instagram que está vendo? Que belezinha que está? Gente, está uma belezinha, né? Nossa equipe está trabalhando, ó. E a gente está conseguindo colocar tanta coisa lá. Então, você pode ter certeza que você entrar lá, você não vai ficar só vendo panfletagem, não. Você vai ter conteúdo. Ah, que bênção. Então, vamos lá. A expressão metanoia, ela representa uma mudança na forma de pensar. Então, metanoia, uma mudança na forma de pensar, uma mudança no pensamento. Mas essa mudança na forma de pensar, consequentemente, vai gerar uma mudança na minha forma de agir. Porque todas as vezes que eu mudo algo na minha mente, eu consigo fazer com que isso vire uma atitude. Quem não vive mudança na mente, não consegue ter atitudes diferentes. Quem não vive metanoia, quem não vive mudança de pensamento, sempre tem as mesmas atitudes. Ok? Tá comigo? Metanoia, mudança na mente. E essa mudança faz com que a minha atitude mude e automaticamente, quando a minha atitude muda, as circunstâncias que me cercam também mudam. Porque eu começo a olhar para as circunstâncias com um olhar diferente, eu começo a ter reações diferentes, automaticamente, em consequência, em resposta a isso, todo o ambiente se transforma. Tudo ao meu redor se transforma. O casamento pode ser transformado por metanoia. O seu ambiente de trabalho pode ser transformado através da metanoia. O seu relacionamento com seus filhos pode ser transformado através da sua metanoia. Quando você muda a sua mente, você tem ações diferentes e você transforma o seu ambiente. Metanoia, para a gente pegar essa palavra e desmontar ela, meta significa superior, acima. E noia significa
mente. Então, metanoia, uma mente superior. Uma mente elevada. Uma mentalidade acima. Metanoia, mentalidade elevada. Logo, quem não vive metanoia tem uma mentalidade inferior. Uau! Agora eu estou começando a perceber a importância da metanoia. Quem não vive metanoia tem uma mente inferior. Uma mentalidade, tem pensamentos inferiores. Sabe o que acontece com quem não vive metanoia? Essa pessoa corre o risco de ser substituída. Rapidinho. Por quê? Porque ela não se renova. Ela não renova a mente. Ela não renova suas ações. Ela não renova suas reações. Ela não consegue renovar ela mesma e nem aquilo que está ao redor. Então, provavelmente, essa pessoa vai ser substituída por outra. Ela vai ser trocada. Porque ela não consegue ter uma mentalidade renovada. Ela não consegue mudar os seus pensamentos. Então, cuidado. Esses dias eu estava correndo, porque agora eu corro. Cadê meu time de corrida? Tem uma equipe aqui, gente. Cadê, gente? Tem mais gente, mas esses que não estão gritando é o que estão no grupo e não faz nada, entendeu? Os que estão gritando aqui é os que correm mesmo. Porque entrar no grupo de lado é fácil. Agora eu quero ver, ó. Quero ver correr. Esses dias eu estava correndo, quero contar essa história para vocês. Estava correndo, né? Se você andar pelas ruas da cidade, você pode me encontrar por aí. Ai, beleza. Correndo, toda torta, mas tô correndo. Tô correndo. Cada um sabe das suas limitações, né, gente? Eu sou meio manca, eu tenho uns negócios aí, mas eu tô fazendo a minha parte bonitinha. Então, esses dias eu estava correndo. E como todo corredor aí, joinvilense aqui da cidade, de vez em quando, por conta do bafo, né, dessa cidade, a gente tem que dar uma paradinha, porque parece que o ar não vem, né? Dar uma paradinha, dar uma respirada. E eu estava correndo e fiz uma paradinha para dar uma respirada e recompor, né? Para ver se a pressão dava uma normalizada. E quando eu parei, conversei com a minha torcida, que aquele dia eu estava com torcida, tinha um povo me vendo correr, vendo meu mico. E aí eu dei uma paradinha e veio uma senhora, veio uma mulher. Não era tão... Não era de idade avançada, não, era uma jovem senhora, uma mulher. E ela chegou, e ela já veio como quem queria perguntar alguma coisa, eu prontamente, né, fui até ela para ouvir a pergunta que ela ia me fazer. E ela disse assim, eu não sou daqui, eu estou querendo informação aqui e tal, né? E pelo papo dela eu vi que realmente ela não era daqui. Né? O sotaque e tudo, eu falei, ela não é daqui, né? E a gente conversou ali, e uma hora eu perguntei, tomei coragem, né? E falei, então, de onde você é? Né? De onde você veio? Por que você veio para cá? Né? O que te trouxe até esse lugar? Por que você saiu da sua cidade, da sua família, do seu lugar, onde você estava acostumada? E ela disse para mim assim, eu estou aqui fazem 2 semanas e alguns dias, e minha vida lá onde eu morava estava horrível. Minha vida estava horrível, eu tinha muito problema, era muita confusão, e eu não tinha paz, então eu fugi de lá. Saí fugida mesmo, catei minhas coisas, fugi de lá, e eu vim para cá para me livrar. Vim para cá para ver se eu encontrava paz aqui. E aí, no final da conversa, ela disse assim, só que não adiantou nada. Porque aqui também, eu já estou começando a viver confusão. Não adiantou nada. Porque eu já estou começando a viver aqui dias difíceis, uma confusão. E aí, eu falei para ela assim, né? Eu falei, você precisa metanoia. Você precisa mudar. Tem alguma coisa que precisa mudar, né? E eu fiquei ali, né? Conversei mais um pouquinho com ela, depois voltei a correr e fiquei pensando, né? Falei, uau, o que... Essa mulher, ela saiu, gente, pensa comigo, ela saiu do lugar onde ela estava. Ela saiu de um lugar de perto da família, da casa, dos filhos. Ela saiu daquele lugar. Do lugar onde ela estava acostumada. O lugar que era familiar para ela. Ela saiu dali e veio para uma terra desconhecida, sem emprego, porque ela me perguntou se eu não sabia de algum emprego na área, naquilo que ela estava se dispondo a servir, a trabalhar. Sem emprego.
sem condição financeira, sem estrutura, sem nada. E ela veio para cá. Mas os problemas não ficaram lá onde ela morava. A confusão não ficou lá onde ela estava. Então por que quando ela veio para cá, ela não viveu a paz que ela esperava? Por quê? Joinville não é legal? Cidade que não é boa? Eu amo esse lugar. Lugar gostoso. Um monte de gente boa. É um lugar abençoado, uma igreja dessa aqui. Não tem problema, não. Não faz nada, né? Gente, por que aquela mulher que estava lá no meio de um monte de conflito e confusão chegou aqui e continuou vivendo conflito e confusão? Porque ela não viveu metanoia. Tá entendendo? Olha só o que diz lá. A galera da mídia consegue me acompanhar? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vai rolar? Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, muita gente está querendo transformar circunstâncias. Muita gente está querendo viver algo novo, algo lindo. Boas situações, boas histórias para contar. Porém, poucos de verdade estão se colocando à disposição para terem as suas mentes renovadas. Essa mulher tentou mudar a circunstância. Ela tentou viver no seu exterior uma transformação. Mas quando não há mudança no interior, não tem exterior que se transforme. Realmente ela não ia conseguir encontrar aqui, viver aqui em paz. Por quê? Porque a confusão que ela vivia no exterior lá, estava dentro dela, no seu interior. Obviamente, ao chegar aqui, em algum momento, isso ia acontecer. Porque primeiro eu mudo o meu interior. Primeiro eu preciso viver uma metanoia. Primeiro eu preciso mudar os meus pensamentos, a minha mente. Para aí então eu transformar isso em ações e então desfrutar no meu ambiente, nas minhas circunstâncias e no meu exterior. Não existe o que acontece fora que primeiro não acontece dentro. Enquanto essa mulher não compreender a importância da metanoia, de uma mudança na mente, ela não vai viver o bom, perfeito e agradável que Deus tem. Você consegue entender? Que uma coisa puxa a outra. Uma coisa traz a outra. São respostas, respostas, respostas. Mas tudo começa numa mudança de mente. Tudo começa no desejo de transformar a minha mente. De mudar a minha mente. Semana passada, foi falada uma frase assim: transformações profundas geram resultados eternos. Gente, você tem que acreditar nessa palavra. Você tem que crer nessa palavra. Transformações profundas geram resultados eternos. Você tem que acreditar que Deus tem sim para você algo bom, perfeito e agradável. Que vai chegar até você mediante uma mente transformada. Não tem a ver com o desejo do Senhor apenas em fazer. Tem a ver com a disposição do teu coração em permitir a transformação na sua mente. Amém? Até aqui tudo bem? Vamos lá? Uma vez um homem passando perto de um cemitério se perguntou: meu Deus, quantos sonhos será que não tem aí enterrado? Quantos livros estão enterrados aí que não foram escritos? Quantas composições estão enterradas aí que não foram gravadas? Quantas mudanças estão enterradas aí que não aconteceram? Quantos sonhos? Quantos planos?
Nós sabemos que nós não temos como ir lá e mexer e tentar acordar aquele morto para perguntar para ele, aí, cara, tem mesmo? E aí, o que você faria diferente? Não tem como fazer isso, né? Mas e se a gente pudesse fazer? Eu tenho certeza absoluta que nós colheríamos histórias de pessoas arrependidas por não terem mudado a mente. Eu tenho certeza que a gente ouviria histórias de pessoas falando assim, eu fiz errado. Eu não mudei quando eu tinha que mudar, eu não fiz quando eu tinha que fazer, eu demorei para fazer. Eu demorei para tirar do papel o meu sonho. Eu demorei para agir, eu demorei para reagir. Existem mudanças em nós que precisam acontecer de uma maneira imediata. Muitas vezes, quando nós conseguimos perceber algumas coisas que precisam mudar, e a gente demora para reagir, a gente já não faz. Existem mudanças que se a gente não fizer no susto na hora, a gente não muda mais. Existem coisas que se a gente não reagir de uma maneira imediata, meu filho, se você não fizer hoje, você não vai fazer amanhã. Aí também você não vai fazer semana que vem. E aí pode ir para debaixo da terra. Algo importante que Deus tinha para você. Então, metanoia. Metanoia para viver o que é bom. Metanoia para viver o que é perfeito e agradável. Metanoia para viver os sonhos de Deus. Metanoia para desfrutar daquilo que o Senhor tem. Metanoia. Planos muito melhores do que os seus. Muito mais altos, mais nobres. Metanoia. Sem um posicionamento imediato, sem mudanças radicais, transformações profundas não acontecerão. E você não vai viver aquilo que Deus tem pra gente. E percebe que não é apenas sobre perceber o que precisa ser mudado, mas é sobre ter coragem para se posicionar e mudar. Vai me dizer que você nunca percebeu algo que precisava ser mudado. Há 6 meses atrás, Deus me falou uma coisa que eu precisava mudar. Você ainda não fez? Perceber é fácil. Você ouve, você vê, alguém te conta. Você vê o seu filho fazendo, você fala assim, meu Deus, eu faço igualzinho, eu tenho que mudar. A gente até percebe. O que falta mesmo é coragem para fazer. O que falta mesmo é um posicionamento crente. Se posiciona. Não fique em cima do muro, você precisa se posicionar. Leve a sério o que Deus tem para você. Se posiciona. Coragem. Coragem para viver a metanoia. Coragem para mudar o que precisa ser mudado. E já que a gente está aqui na igreja, vamos falar um pouquinho de Deus? De Bíblia? Gente, a Bíblia ela é metanoia. A proposta do Evangelho é metanoia. A proposta que a palavra nos traz é o quê? Metanoia. Aquele que fazia não faz mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. A proposta da palavra do Senhor é uma transformação na sua mente. A partir do momento que você declara, eu sou cristão, você está falando, eu vivo metanoia. Eu estou disposta a ler, perceber, aprender e viver. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Que eu preciso fazer, praticar aquilo que eu tenho ouvido, lido, aprendido. Então, se você, querido, se diz cristão, você precisa permitir com que essa mudança na sua mente aconteça. Você precisa dispor as suas forças a obedecer aquilo que você precisa mudar, que o Senhor já te mostrou. Êxodo 14, 1. E aí eu vou mostrar para você que não é fácil a vida do crente.
Olha o que diz lá. Êxodo 14, 1. Olha como é que é a vida com Deus, gente. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem de rumo. Mudem de rumo. Gente, você está andando bem maravilhoso na BR. O retorno ficou lá atrás. E você bem belo. Sentido sul. Indo para o litoral. E de repente, diz a mulher. A mulher é representação do... brincadeira, não vou nem falar, né, para não... Sou evangélica. Vamos lá. Aí, né, vem uma voz assim abençoada e diz assim: mude de rumo. É fácil? É fácil? Não é. Você já gastou energia, tempo, gasolina, e o retorno está lá muito longe. Quem já andou aí lá para as bandas de São Paulo, gente, errar, ou então ter que mudar de rumo naquelas estradas. Misericórdia, Jesus. Quem que já passou por lá? Senhor amado, tem uma vez que nós estávamos indo lá para casa da minha avó mora em Minas. E a gente, eu não sei se meu pai lembra, mas a gente errou, que era aqueles mapas assim, ó. E a gente errou o caminho, a gente parou, acho que era Osasco, quando a gente estava na frente de Osasco. Estava lá, entradinha, plaquinha. E a gente andava, e de repente nós estávamos no mesmo lugar de novo. Sei lá como, mas nós ficamos aqui dando volta, assim, ó. Passando ali o tempo inteiro. Sei lá quanto de gasolina a gente gastou. Porque não é fácil mudar o rumo, gente. Não é fácil. Não é fácil. Você gastou tempo, você gastou dinheiro, você gastou gasolina e de repente você tem que mudar o rumo. E era assim que o povo de Deus muitas vezes precisava fazer. Moisés, eu preciso que você fale para o povo o quê? Muda o rumo. E nessa noite Deus está falando o quê para a gente? Ei, presta atenção no que você está fazendo e muda o seu rumo. Muda o rumo, cara. Você está indo para longe de mim. Você está vivendo uma vida que está demonstrando que a sua mentalidade está ficando para trás, está todo mundo passando na sua frente. Ei, muda o rumo. Muda o rumo. Ontem nós estávamos aqui, de tardezinha, de noite aqui na igreja, e uma pessoa me mostrou assim, ó, a Bíblia e pegou o nosso plano de leitura. Mas não era o plano de leitura da pessoa, era o plano de leitura da filhinha, de 6 aninhos. E mostrou, gente, o plano de leitura está completo. 6 anos. Essa criança está vivendo o quê? Uma metanoia com 6 anos. Pense que poderoso. Que poderoso vai ser um jovem assim, um adulto assim, uma mulher assim, posicionada, disciplinada, decidida. Por quê? Porque teve a mente transformada, se dispõe. Mas uma criança talvez não esteja entendendo, mas está aqui. Está lendo a palavra com a sua família, está se colocando no lugar de vulnerabilidade. A ação, a presença do Espírito Santo, ela vai ser transformada, é óbvio. Ela vai viver os sonhos lindos de Deus, com certeza. E aí a gente que está aqui já com seus 30 e poucos, 40, 50 anos nas costas, não lê. Muda o rumo, pelo amor de Deus. Muda o rumo. É fácil, não é? Números 9, de 15 a 23. Vamos lá? Números 9, de 15 a 23. Olha que loucura, gente. A gente vai falar um pouquinho de quando o povo estava lá no deserto. Diz assim: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem. E de noite, fogo. Bora? Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. Sempre que a nuvem se levantava, mudança na mente. Mas eu estava preparada para ficar.
Eu tinha montado uma tenda, eu montei minha barraquinha, eu organizei o curral, eu organizei a cerquinha onde ia ficar o meu rebanho. Levanta, desmonta tudo, vaza daqui. Porque eu, o Senhor, tenho um plano. Eu estou vendo à frente coisas que você não está vendo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, então ali eles acampavam. Não, Deus, mas agora eu estou caminhando. Não posso parar? Estou num pique. Ainda tem energia. Não, tá dia ainda. Ainda dá para ir mais um pouco. Ei, às vezes Deus também fala o quê? Para. Porque parar também é uma obediência, uma metanoia. Porque às vezes a gente entra num ritmo tão frenético e acelerado de fazer, trabalhar, ser, ter. E Deus pode falar para você, ei, para. Muda a mente, acalma. Deus também faz na calmaria, querido. Deus também fala, também se move quando você faz o quê? Se aquieta. Pode passar, por favor. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, eles paravam e acampavam. E enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enfim, até o versículo 23. Gente, não era fácil levantar acampamento. Dava muito trabalho obedecer às ordens do Senhor. E eu estou para falar para você que hoje ainda é assim, querido. Não é fácil, não, ser uma filha obediente. Não é fácil, não é brincadeira ser cristão. Não é fácil viver uma metanoia. Dava trabalho e ainda dá. Mas se você quiser, você tem que se dispor. Porque senão, mentalidade inferior. E quem está vivendo, mentalidade superior. Uau, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Então não desiste de Deus por ser difícil e viver metanoia. E não se ilude, sabe? Por pensar assim, não, mas eu já me converti. Eu já fui transformado demais, já estou, a salvação garantia, eu não preciso mais viver metanoia. Não, eu há 6 anos atrás, quando eu conheci Jesus, aí eu vivi umas metanoia, realmente, eu era uma pessoa muito difícil. Agora eu não preciso mais. Se engana. Se engana. Se engana. Cuidado. Cuidado. Eu não vou ler, mas quando nós vamos lá nos evangelhos, a gente vê João preparando o caminho para Jesus. Gente, ele deixa a cidade. Ele deixa a sinagoga. Ele deixa a sua casa. E ele vai pregar no deserto. Foi fácil ou não foi? E quando a gente está lendo, a gente vê o quê? Que ele muda a maneira, ele muda o lugar, ele muda tudo, ele muda a maneira de se vestir. Ele tem uma metanoia tão grande a ponto dele mudar a sua alimentação. Você conhece essa história? Ele muda a sua roupa, ele muda o seu cardápio. Por quê? Porque ele viveu metanoia. Foi fácil? Não foi. Mas era necessário. Mudança na mente. Era necessário. E aí, quando nós falamos de Jesus, a gente vê ainda mudanças mais profundas. Em Mateus 10, 37 a 38, não precisa pôr, porque eu já estou, acho que com o meu horário bem adiantado, mas diz assim, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Se você ama qualquer coisa mais do que a mim, você está errado, você precisa de uma metanoia. Você precisa me colocar, Jesus diz, no pódio do primeiro lugar do amor. Metanoia. Gente, a proposta do evangelho é metanoia. Até quando se fala de mudar as prioridades daquilo e de quem você ama. Mas é fácil deixar? Não é. Mas é necessário. Deus pede, Jesus pede. E aí? Vai fazer ou não vai? Mude suas prioridades. Outra mudança que a gente vê está em Mateus 5, versículo 43 e versículo 44. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo?
Mas agora eu lhe digo, amem os inimigos e orem por aqueles que te perseguem. O que Jesus estava falando aqui antes? Vocês ouviram o que eles falavam, né? O que a lei dizia? Você vai amar quem te ama. E você vai odiar quem te odeia. E é isso aí. Mas qual é a proposta? Metanoia. A partir de agora, você vai amar quem te odeia. E você vai orar por aqueles que te perseguem. Isso é evangelho. Isso é Bíblia. Bíblia é metanoia. O evangelho de Cristo é metanoia. Não tem como viver Bíblia, não tem como viver Deus, não tem como viver Jesus, não tem como viver avivamento sem ter metanoia. A Bela, antes, quando fez aqui, aquele momento de oração, ela falou sobre a dracma perdida. Ela está aqui? Está trabalhando, está lá. Amor, aí eu fico toda orgulhosa, gente, minha sobrinha. Está aqui já com o microfone, orando, glória a Deus. Deus abençoe, amor. Gente, aquela mulher, quando ela percebeu que algo havia se perdido, o que ela fez? Acendeu a luz. Tirou tudo do lugar. Fez a limpa. Fez a limpa. Ela viveu um tempo de transformação e mudança. Gente, metanoia é tirar coisa de lugar. Metanoia é fazer uma limpa. Nas atitudes que precisam mudar. Nas pessoas. Nas situações. Nos vícios. Nas manias. Nos pecados. Ela acende a luz. Isso significa o quê? Jesus veio. Transformou, abriu os olhos. Ela varre diligentemente e procura, e procura, e procura até encontrar a dracma perdida, aquilo que era precioso que estava perdido. Querido, o que é precioso já está aqui. Já está em você. Você só precisa o quê? Metanoia. Liga a luz, limpa, organiza, tira as coisas do lugar, varre. Passa um pano, desinfeta. E encontra. Talvez você tenha perdido a alegria do evangelho. A alegria da visão de Deus para a sua vida, para essa igreja. Ei, metanoia. Ressignifica. O evangelho é sobre mudança. O evangelho é sobre mudança. Davi orando no Salmo 139, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho e me guia pelo caminho eterno. O que ele está falando? Vê se há em mim um caminho mau. Metanoia, eu quero ser transformado, me olha, me sonda, me observa, me mostra o que precisa ser mudado. Porque eu quero um caminho eterno. A gente pode associar a mudança na mente à eternidade, querido. Vê se há em mim um caminho mau. Vê se há em mim manias, atitudes, pecados, coisas que entristecem teu coração. E me faz viver uma metanoia. Para que eu vá por um caminho eterno. Que me leve à eternidade. Evangelho é metanoia. É transformação, é mudança de rumo. Nós precisamos, querido, ouvir a voz do Senhor. Existem muitas vozes querendo ser ouvido. Você precisa ouvir a voz do Pai, discernir e obedecer. Obedecer. Em Gênesis 12, nós também vemos, e eu já estou aqui na minha última fala, nós também vemos Deus pedindo uma mudança a Abraão. O que ele fala? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão sabia para onde ele estava indo? Ele não sabia. Por que ele tinha que largar tudo aquilo que Deus havia lhe proposto? Mas ele sabia exatamente o que ele tinha que largar. E eu pergunto para você nessa noite,
O que Deus quer que você largue? O que está te consumindo? O que está te afastando? O que está te amarrando? O que tem impedido você de viver metanoia? O que está cegando você de ver o que está todo mundo vendo, menos você? Está todo mundo desfrutando, menos você, ei. E o que ele já pediu, que você já percebeu, mas ainda não deixou? Essa noite eu quero encorajar você. Mude o rumo e deixe o que precisa ser deixado. Deixe o pecado. Deixe as manias. Deixe a mente atrasada. Muda o rumo. Muda o rumo. Muda o rumo. Como você vai corresponder? Como que você vai responder? O time pode subir? Como que você vai responder? Como que você vai corresponder? Queria convidar você hoje a viver metanoia, de verdade. No mais profundo. Na área da sua vida onde talvez seja menos provável de você viver uma transformação. Porque quem não vive metanoia, quem não renova a mente, vai ficar para trás. Vai perder. Renova a mente. Muda o rumo para que você viva os caminhos eternos. Em nome de Jesus.